Muito bem, senhores, tudo bom? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui pro canal, pegando vocês de surpresa, né? Sempre que dá, sempre que eu lembro, sempre que eu posso, né? Já faz umas boas semanas que eu tô ensaiando para fazer esse vídeo aqui com vocês, tá? Trazer, né, de volta um vídeo antigo aí do nosso Decapod, né? E chegou a vez do vídeo da Mogiana, né? Da história da Mogiana, que a gente tentou fazer um documentário, né? Um sabor documentário, né? Porque o vídeo ficou longo, né? Ele tem mais de 40 minutos aí. E deu bastante trabalho, né? Então, assim, o intuito aqui é bater um papo com vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, o que aconteceu com o canal e tal, porque o algoritmo do YouTube é meio louco, né? Ele sobe, desce, entrega pra um, entrega pra outro, fulano assim, de repente a pessoa cai de paraquedas que nem sabe o que tá acontecendo, né? Então a minha sugestão entra aqui no canal, tá? Vai lá no primeiro vídeo, tá? Que eu expliquei aí, que eu repostei, não, que eu publiquei no começo de janeiro, né? Falando da volta do canal, o que aconteceu e tudo mais. Beleza? Depois volta aqui e assiste esse, se for o caso, tá bom? Quando eu decidi fazer o vídeo da Mogiana, né? O canal tava num momento interessante, né? Tava num momento bem legal ali, bastante acesso, bastante engajamento, né? Eu achei que era um momento de fazer algo um pouco mais grandioso, né? No que se diz respeito em pesquisa, né? Edição, pós-edição, entendeu? Para fazer um vídeo legal, sabe? Com os recursos que tinha naquela época que eu tinha disponível também, né? Hoje em dia, se eu fosse fazer, eu faria? Talvez, né? Mas faria totalmente diferente. Diante das pesquisas que eu fiz, né? Do levantamento histórico da Mogiana, na internet, tudo quanto é lugar que vocês imaginar, eu separei aqui um livro, tá? Dois livros, um não é bem um livro, né? É uma revista e que contém essas informações a respeito da Mogiana, né? Essa revista não, mas o livro sim. Deixa eu mostrar a revista para vocês. Olha que coisa linda, né? Eu ia falar uma coisa bonita, ó. Quem é mogiânico conhece muito bem isso daqui, né? Isso aqui é um exemplar de uma revista francesa, tá? De 1954, 53, desculpa, 53. E assim, o que vale aqui? Essas fotos maravilhosas, né? A estação de Campinas, né? O trem aqui no ramal de Caldas, né? Provavelmente, certo? E é lindo isso daqui, né? Você vê, ó, foto dos anos 50, né? Ó, que espetáculo, né? Locomotiva Tim Wheeler, né? 207 aí, uma irmãzinha da 208 que se encontra preservada, mas não operacional, na cidade de Socorro, no estado de São Paulo. Certo? Então Davi do Reio, ó, do Raio. Bonito isso aqui, né? Putz, isso aqui é maravilhoso. Um presentão que eu ganhei aí de um grande amigo meu, tá? Bom, o livro é este aqui, As Ferrovias do Brasil, né? Um livro bem legal, bem interessante, tá? Ó, tem bastante, ó a grossura dele, ó, tem bastante informação aqui das ferrovias do Brasil. Tá? É um livro com 260 páginas, tá? E eu separei aqui, deixei ele aberto na parte que começa a falar da Mogiana. É pesado, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pera lá, vou abrir bem ele aqui, ó. Certo? Tá vendo? Tá dando pra ver aí? Não tô vendo nada, não estou vendo vocês, né? Não. Lindo, né? Muito bonito, as fotos, né? E o conteúdo também, né? Então assim, peguei um resumão desse livro aqui, certo? Separei. Depois eu peguei um resumão de amigos próximos, colegas que tem algumas informações, né? De mais relatos, grupos, fóruns, Facebook afora, Google afora, blogs, né? E por aí vai. Você vai cavucando, quanto mais você cavuca, mais você acha, né? Depois tem reportagens de jornais da época, né? Eu até tenho alguns jornais, aqui não tá fácil, aqui não tá na mão aqui para mostrar para vocês, né? Mas eu tenho alguma coisa aí também guardado, que ajudou, né? E é igual eu falei, quanto mais você procura, mais você acha, né? Dessas informações aí. E para ilustrar tudo isso, é Google, cara, não tem como não ser, né? Eu ia falar, você tem foto guardada? Não tem.
Eu peguei um álbum de família uma vez, tá? Um álbum grande, grande mesmo. Cheio de fotinha assim, sabe? Foto de slide assim, mas já tudo reveladinho, né? Em papel. Tinha muita foto que a gente já conhecia, né? Muito mais do mesmo. Tinha coisa que era inédita, né? E tal, eu guardei, né? Você tira uma foto quando você não consegue escanear, né? Foi a única coisa assim que daqui mesmo, sabe? De familiar aqui da região que tinha isso guardado, né? Falei, caramba, olha só, tem um ouro ainda por aí, né? Mas aí tem imagens, né, e tal, enfim, tem até filmagens, né? E o difícil é você pesquisar, né? E o pesquisar, ele te entrega conteúdo que é bom, que é relevante, que é irrelevante, que não é tão bom assim, né? Muito mais do mesmo, né? Às vezes você acha uma foto que você fala, caramba, né? Se essa foto fosse melhor, não tinha inteligência artificial há 8 anos atrás aí, 6 anos atrás. Tinha, né? Sempre teve, mas não dessa forma que tem hoje. Pô, você pega uma fotinha minúscula dessa aqui, se você tira uma boa foto dela com o celular, ou escaneia e joga para ela ampliar lá, então ela faz um negócio desse tamanho aqui, ó, faz em Full HD 4K, né? Então assim, tá bem diferente as coisas hoje em dia, tá? E o tempo de produção, né? Desde a pesquisa, pegar esses trechos, que nem esse livro ajudou bastante com os relatos que tem aqui, né? Você vê, ó, tem uns índices aqui, ó, Companhia Mogiana, um trechão gigante. Aí a cada imagem tem um contexto, né, para aquela imagem. Então assim, pegando tudo isso, né, desde o comecinho lá e tal, cara, pode pôr um mês aí, né? Pode pôr 30 aí, 40 dias não, 35 dias, cara. Foi um pouquinho mais de um mês para fazer esse vídeo do jeito que vocês vão assistir aí na sequência, tá? Que eu acho que poderia melhorar muita coisa, né? Poderia ter melhorado muita coisa. E, então, assim, tem coisa bem legal. Falamos das estações, falamos das locomotivas. Acho que eu tentei, pelo menos, cobrir todas as locomotivas que ainda existem da Mogiana, tá? Acho que vapor só que foi feito. No diesel, acho que a gente não chegou a tentar cobrir, acho que foi só vapor mesmo. Passamos a régua em tudo, né? Falamos da explosão da máquina lá ai, fugiu o nome. São Roque, eu tô com São Roque na cabeça, não é? Vocês vão ver aí, tá? Então assim, foi bem interessante, né? Foi o primeiro vídeo do canal que tinha um apelo mais para esse lado de documentário, né? Sabor documentário. E deu certo, razoavelmente, né? Tipo, todo mundo pedia, e você ficou um mês inteiro editando o vídeo. Quando solta o vídeo, ninguém assiste, né? Esse vídeo da Mogiana não atingiu 100 mil visualizações. Pô, 100 mil visualizações no YouTube 10 anos atrás é coisa pra caramba, né? Hoje em dia, depende, né? Ainda conta muito isso, né? Mas a média dos canais hoje em dia, quando publicam um vídeo novo, pelo menos nas primeiras horas, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, a média ali é de até 50 mil visualizações, né? Para você ter isso num vídeo lá atrás, nossa, precisava um negócio, né, hypar, né? O negócio tinha que ter um engajamento gigantesco, né? Hoje em dia tá bem diferente. Certo, senhores? Então é isso. Fiquem com o sabor documentário da Companhia Mogiana que nós fizemos aqui no canal Decapod. Eu ia falar que eu ia voltar no final do vídeo, mas não, porque vai acabar, né, o vídeo da Mogiana. Ele é longo e vai subir os créditos, aí o vídeo acaba. Certo? Eu fico por aqui também. Tchau. Fundada em 1872, a Companhia Mogiana rasgou o sertão paulista e mineiro, desbravou terras e instalou suas estações onde pessoas e mercadorias essenciais passaram a viajar do ponto A ao ponto B de uma maneira revolucionária. Nós vamos embarcar em uma história com 150 anos de idade, totalmente ilustrada, e conhecer as origens da linha e os incríveis fatos da primeira ferrovia paulista a atingir o território mineiro. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.
A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro foi fundada em Campinas, no interior de São Paulo, no ano de 1872, com capital reunido por fazendeiros produtores de café como Egídio Souza Aranha, Antônio de Queiroz Teles e a família Silva Prado, com o objetivo de levar os trilhos de Campinas a Mojimirim com um ramal para Amparo. A empresa logo completou seu traçado inicial, sob a direção do engenheiro Miguel Ribeiro Lisboa, quando a locomotiva de inauguração atingiu a cidade de Mojimirim em 27 de agosto de 1875, completando 76 quilômetros de linha-tronco, no meio de grande festividade popular. O desenvolvimento do traçado da Mogiana e a implantação de seus trilhos, adentrando o território mineiro, foram comentados na obra Os Estados Unidos do Brasil, editada no ano de 1919. Iniciada sua construção a 28 de agosto de 1873. No decorrer de 1875, a estrada de ferro Companhia Mogiana achava-se concluída na extensão total de apenas 106 quilômetros, que foram entregues ao tráfego público nas seguintes datas. O primeiro trecho de Campinas a Jaguari, atual Jaguariúna, com 35 quilômetros, na data de 3 de maio. O segundo trecho de Jaguari, ligando a estação de Mojimirim, com 41 quilômetros, em 27 de agosto do mesmo ano. E o terceiro trecho de Jaguari a Amparo, com 30 quilômetros, em 15 de novembro, sendo este o primeiro ramal da companhia. A Mogiana foi considerada uma das mais importantes empresas nacionais, com um enorme futuro diante de si. Naquela época, na Era Gloriosa, as suas linhas transpõem as fronteiras do estado de São Paulo e penetram no de Minas Gerais, por 4 pontos diferentes, quase atingindo os limites de Goiás. A Companhia Mogiana foi a primeira estrada de ferro a atingir as divisas de São Paulo. Em 14 de janeiro de 1878, abriu ao tráfego o trecho de Mojimirim a Casa Branca. Em 23 de novembro de 1883, foram concluídas as obras do prolongamento da linha-tronco, de Casa Branca a Ribeirão Preto, com uma extensão total de 139 quilômetros. E no mesmo ano, um decreto imperial concedeu à Mogiana o prolongamento de Ribeirão Preto ao Rio Grande. O mesmo decreto autorizava a construção do ramal de Caldas, o qual levaria até a cidade de Poços de Caldas, em território mineiro. Logo, a Mogiana foi penetrando em território mineiro por completo, tanto pelo difícil acesso da Serra da Mantiqueira, quanto pelo extremo norte de São Paulo. O trecho entre Ribeirão Preto e Batatais foi inaugurado em 3 de outubro de 1886, com grande celebração, na presença também do imperador Dom Pedro II. Um ano depois, foi inaugurada a estação de Franca e, enfim, em 1888, os trilhos dessa estrada alcançaram Jaguara, às margens do Rio Grande, divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Naquele mesmo ano, recebeu a denominação de Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação, uma vez que também passou a desenvolver o transporte fluvial pelo Rio Grande. Nesta fotografia de época datada de 21 de outubro de 1903, vemos a ponte sobre o Rio Grande, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, vista a partir de Jaguara, cidade situada em território mineiro. Ao cruzar o rio, a linha do Rio Grande passava a ser chamada de Linha do Catalão. Na década de 1970, essas linhas foram separadas devido à construção da represa de Jaguara, e a estação de Jaguara tornou-se a ponta de linha do trecho Uberaba-Jaguara, que funcionou até 1976. Nesta outra fotografia, datada de 1927, vemos uma das locomotivas da série 650, esta 659, do tipo 280 Consolidation, quando descarrilou nas proximidades da estação de Laje, situada no quilômetro 191 da linha tronco de Campinas a Ribeirão Preto, da Companhia Mogiana. Por volta de 1920, a rede de linhas férreas em tráfego da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro tinha aproximadamente 1.800 quilômetros de extensão, com mais de 10 ramais convergentes,
com linhas que percorriam dezenas de municípios, servindo cerca de 150 estações, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Agora podemos compreender os itinerários da Baixa, Média e Alta Mogiana. A Mogiana tem o seu início em Campinas, no estado de São Paulo, e a sua linha-tronco vai até Araguari, no estado de Minas Gerais, com uma extensão total de 789 quilômetros, passando por Mojimirim, Casa Branca, São Simão, Ribeirão Preto, Franca e Uberaba, atravessando o Rio Grande, em Jaguara, ao entrar no estado de Minas Gerais. Da estação de Jaguari, a atual Jaguariúna, cita no quilômetro 35 da linha-tronco, parte do ramal para Amparo, onde se biparte, indo um ramal para Serra Negra e outro para Socorro. Da estação de Mojimirim, no quilômetro 76, sai o ramal de Itapira, estendendo-se até a estação de Sapucaí, na divisa com o estado de Minas Gerais. Na estação de Mogi Guaçu, cita no quilômetro 84, se inicia o ramal que vai até Espírito Santo do Pinhal. Na estação de Cascavel, atual Aguaí, no estado de São Paulo, estação localizada no quilômetro 128, destaca-se o ramal que, passando pela cidade de São João da Boa Vista, termina apenas em Poços de Caldas. Importante estância balneária de águas medicinais do estado de Minas Gerais. Pessoas enfermas e simples turistas de todos os pontos do país e até do estrangeiro. Da estação de Lagoa, hoje Lagoa Branca, no quilômetro 154, parte o ramal que vai até Vargem Grande. Da cidade de Casa Branca, situada no quilômetro 172, sai o ramal de Mococa, que, servindo as cidades de São José do Rio Pardo e Mococa, termina na estação de Canoas, próxima da fronteira com Minas Gerais. Nas proximidades de São José do Rio Pardo, em Ribeirão do Vale, tem início o ramal de Guaxupé, que vai até a cidade de mesmo nome, no estado de Minas Gerais, e que consta de 2 trechos, um paulista e outro mineiro. Por Guaxupé passa a rede de viação sul-mineira, que começando em Tuiuti, passa por Muzambinho, Guaxupé, Monte Santo, São Sebastião do Paraíso e vai terminar lá em Santa Rita de Cássia. De Guaxupé também parte o ramal de Passos, da mesma rede. Da estação de Santos Dumont, cita no quilômetro 236 da linha-tronco, sai o ramal que vai até a cidade de Cajuru. Começa em São Simão, no quilômetro 259, o ramal que, passando por Jataí, vai encontrar novamente a linha-tronco em Ribeirão Preto, no quilômetro 317. Do quilômetro 61 deste ramal, parte a linha que liga a estação de Monteiros, da Companhia Mogiana, à estação de Guatapará, da Companhia Paulista. Da estação de Cravinhos, no quilômetro 291, sai o ramal de mesmo nome, o qual em bifurcação se biparte, continuando o ramal até Serrana, onde tem origem o subramal de Jandaia, que leva até Arantes. Na estação de Barracão, no quilômetro 319, começa o ramal de Sertãozinho, que vai até Francisco Schmidt, onde parte uma linha férrea, ligando essa estação à de Pontal, da Companhia Paulista. Na estação do entroncamento, no quilômetro 331, começa o ramal que vai até Igarapava, onde se inicia a linha férrea de concessão federal, unindo Igarapava, no estado de São Paulo, a Uberaba, no de Minas Gerais, depois de atravessar o Rio Grande. Esta linha que parte do tronco, no quilômetro 331, a ele novamente vai unir-se, no quilômetro 605. Nesta imagem, datada de 1913, vemos os escritórios da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, localizada em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Nesta fotografia, datada de 1920, notamos a estação de Amparo, que foi inaugurada em 15 de novembro de 1875. Originando o ramal de Amparo, o primeiro construído pela Mogiana, para ligar a Jaguariúna, a antiga Jaguari, a Amparo. Em 1890, o ramal de Amparo foi prolongado até o município de Monte Alegre do Sul, completando 48 quilômetros de extensão. Nesta fotografia, vemos a plataforma da estação de São João da Boa Vista cheia de passageiros. A estação foi inaugurada em 1886, junto com o ramal de Caldas, aberto para escoar a produção dessa cidade paulista e conduzir turistas à famosa estância mineira de Poços de Caldas. Esta fotografia se dá por volta de 1923.
A Mogiana foi a primeira estrada de ferro do Brasil a construir as suas próprias locomotivas, carros e autos de linha, bem como a prestar esse tipo de serviços a outras ferrovias. Foi graças à visão de engenheiros-chefes de locomoção como Carlos Stephenson, em 1904, que foi construída a primeira máquina nas oficinas de Campinas da Companhia Mogiana. Entre 1907 e 1913, foram construídas mais de 10 locomotivas. Em 1914, devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial, os trabalhos foram suspensos, sendo retomados apenas em 1921, com a fabricação de uma locomotiva Tin Wheeler 460, número 170, e uma Mikado 282 tanque, uma locomotiva destinada a manobras, de número 987. A qual fora apresentada na Exposição Industrial Internacional, por ocasião do centenário da independência do Brasil. A locomotiva foi premiada com uma medalha de ouro. Em 1937, durante a administração do engenheiro José Wilson Coelho de Souza, engendrou-se a construção nas oficinas de Campinas, a partir de peças e caldeiras de reserva, de uma série de 3 robustas locomotivas Consolidation do tipo 280, as de números 664, 665 e, curiosamente, a 666. Tais locomotivas foram fabricadas pela própria companhia em 1938 nas suas oficinas em Campinas. O objetivo da construção dessas 3 máquinas era aliviar a série 650, também de locomotivas do mesmo tipo, 280 Consolidation. Um fato que impressiona até hoje é que os ferroviários contavam que as 3 locomotivas acabaram sendo construídas ou montadas dentro de 4 horas e meia. Isso seria um tempo recorde. O grande especialista em locomotivas a vapor da Companhia Mogiana, José Flávio Doval Simoni, nos apresenta que a Mogiana sempre padeceu com as crises do setor cafeeiro e não conseguiu arcar com outros projetos e compras, mas não houve impedimentos para que entre as décadas de 1950 e 1960 construísse sua própria frota de carros de passageiros e bagageiros. Foi a primeira ferrovia paulista a alcançar Minas Gerais e no final dos anos 70, com um trem bandeirante, a primeira a atingir Brasília, no Distrito Federal. Um serviço que durou por 2 décadas até ser extinto antes do final da FEPASA. A Mogiana é pródiga em causos e histórias contadas por muitos de seus lendários maquinistas. A adolescência de José Flávio foi marcada em São José do Rio Pardo, pela fase de transição diesel-vapor, onde ainda se podia ver as locomotivas Tin Wheeler 460, Consolidations 280 e Mikado 282, à frente de trens mistos e trens de lastro. Ficou a Mogiana na lembrança saudosa dos que, como eu, a viram passar e morrer. Lembro-me bem do apelido carinhoso de suas locomotivas: Carretel, Sanfoninha, Sanfonão, Pullman, Camela, Raposa, Cascuda e Panko. Também não me esqueço da grande 284, a Gelsa francesa do tipo Berkshire, que por seus defletores de fumaça tinha o apelido de morcega. Desde o século XVI, Poços de Caldas é conhecida pelos poderes terapêuticos de suas águas sulfurosas, mas foi com a chegada dos trilhos da Mogiana que começaram a afluir até a localidade visitantes ilustres como o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina. A festejada inauguração do ramal de Caldas, aberto principalmente para escoar a produção agrícola dessa cidade mineira e de sua vizinha paulista, São João da Boa Vista, aconteceu em outubro de 1886. Até 1878, o local então conhecido pelo nome de Caldas era servido pela estação que havia sido aberta com esse nome, no tronco da Mogiana, bastante distante da cidade e que depois passou a ser chamada de Engenheiro Mendes. O ramal de Caldas, que partia de Aguaí, antiga Cascavel, fazia um aprazível percurso, passando pela estação de São João da Boa Vista e depois pela pitoresca Águas da Prata, outra concorrida estância hidromineral, cuja povoação nasceu ao redor da antiga Estação da Prata. Os trens de passageiros circularam pela linha até 1976.
Nesta foto, datada de 1920, a Estação de Águas da Prata, Antiga Prata. A estação foi aberta em 1886, junto com o ramal de Caldas, com o nome de Garganta do Inferno, mas poucos dias depois, a pedido do imperador Dom Pedro II, que participou da viagem inaugural e não gostou nem um pouco do nome. Então a estação foi rebatizada como Estação da Prata. Aqui nesta fotografia vemos um belíssimo trem de passageiros na curva em superelevação da Companhia Mogiana, trafegando nas proximidades da Estação de Águas da Prata no ano de 1924. E nesta fotografia datada de 1905, vemos a Estação de Poços de Calda, que foi aberta em 1886 pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, no quilômetro 75 mais 200 metros do ramal de Caldas, que saía da linha tronco na antiga estação de Cascavel, depois denominada Aguaí. A Mogiana foi a primeira ferrovia paulista a articular-se com as estradas de Minas Gerais, penetrando no seu território pela travessia do Rio Grande na sua linha tronco e por meio de um emaranhado de ramais, conforme Odilon Nogueira de Matos na sua obra Café e Ferrovias. O ramal de Itapira, partindo de Mojimirim, articula-se com uma ferrovia mineira, a antiga Estrada de Ferro do Sapucaí, e através dela captura para a economia paulista grande parte do sul de Minas. Começa aqui a Mogiana a desempenhar seu importantíssimo papel de ponta de lança em território mineiro. Não só a sua linha tronco, transpondo o Rio Grande, avança pelo chamado Triângulo Mineiro, fazendo o ponto final em Araguari, como diversos outros ramais que o seu tronco vai deitando ao longo do seu percurso, incumbem-se de tornar as ligações do sul de Minas mais fáceis com São Paulo do que com o próprio estado de Minas Gerais. Nesta belíssima fotografia, datada por volta de 1920, vemos um trem de passageiros da Companhia Mogiana atravessando o viaduto no ramal de Caldas. Até hoje, esses pilares estão lá. Aqui, a belíssima estação de São José do Rio Pardo, por volta de 1925, servida pelo ramal de Mococa, cuja origem remete à Companhia Ramal Férreo do Rio Pardo, adquirida pela Companhia Mogiana em 1888. Os trilhos deste ramal foram retirados em 1992. Aqui vemos as instalações da Fazenda Guatapará, por volta de 1905, tendo ao centro o trem que servia seu pequeno ramal particular. Aqui mais de perto, podemos ver a estação da Fazenda Guatapará, por volta de 1906, aberta para servir o ramal particular da grande plantação de café, onde trabalhavam mais de 2.000 pessoas, a maioria imigrantes italianos, da qual funcionou até cerca de 1960. Em 1901, a Companhia Paulista chegou à estação de Guatapará, mas as linhas da fazenda somente se ligaram a ela em 1914, quando ali chegou o ramal de Monteiros da Mogiana. Veja só o pátio de manobras da estação de Ribeirão Preto, inaugurada em 7 de setembro de 1885, no quilômetro 312 mais 500 metros, da linha tronco da Companhia Mogiana. Os trens de passageiros que desde 1965 serviam a nova estação de Ribeirão Preto deixaram de circular na linha em 1997. Os vários ramais abertos ao longo do traçado da Mogiana foram penetrando nas regiões que despontavam na produção cafeeira, servindo como verdadeiras estradas cata-café. Toda a safra transportada pelos vagões da companhia era descarregada em Campinas, de onde seguia para Jundiaí pelas linhas da Companhia Paulista e dali para o Porto de Santos pela então São Paulo Railway. Em função disso, a Mogiana incentivou a criação de pequenas ferrovias como a da Companhia Agrícola Fazenda do Monte, de propriedade do pai de ninguém menos que Alberto Santos Dumont, aberta em 1890 como Ramal do Monte, para transportar o café desta e de outras fazendas vizinhas. A fazenda e a linha foram vendidas em 1895 para um sindicato inglês, passando a ser chamada Dumont Coffee Company. Em 1909, a Mogiana comprou outra linha aberta pelos Dumont, na fazenda London, situada na localidade depois denominada Santa Rosa do Viterbo, e a transformou no ramal de Cajuru, após prolongá-lo até a cidade que deu o nome ao ramal.
Aqui vemos a estação de São Simão, inaugurada em 1882, mas o seu prédio só foi concluído em 1891, quase 10 anos depois. Em 1910, passou a ser o ponto inicial do ramal de Jataí, que ligava com Ribeirão Preto, passando por Monteiros, localidade onde tinha início o pequeno ramal de Monteiros, com destino a Guatapará, onde, por sua vez, se conectava com a linha da Companhia Paulista. Nesta foto, por volta de 1910, vemos a estação de Batatais, da Companhia Mogiana. Ela foi inaugurada em 1886, no quilômetro 359 mais 900 metros, da linha do Rio Grande, a qual, a partir de 1888, já chegava até Rifaína. Em 1938, uma nova estação foi erguida na cidade, e a linha foi desativada em 1980. A linha tronco da Mogiana passou por uma série de retificações que muito alteraram seu traçado original. Ainda na década de 1930, a companhia investiu em tecnologia ferroviária, colocando à disposição dos usuários de algumas linhas modernas automotrizes, velozes e confortáveis. Contudo, o declínio da produção cafeeira, a introdução do transporte rodoviário e uma grande dívida provocaram a crise financeira que levou o governo de São Paulo a tornar-se sócio majoritário da estrada no ano de 1952. Aqui vemos uma famosa e maravilhosa fotografia de 1964, onde vemos uma composição completa com carros de aço carbono da Companhia Mogiana, na famosa curva situada junto à estação de Pedro Américo, a cerca de 15 quilômetros de Campinas. Atualmente, este trecho ainda existe e é operado e preservado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. Em 1967, a Mogiana passou a administrar a estrada de ferro São Paulo e Minas, cujas linhas iam de São Simão, em São Paulo, até São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. No mesmo ano, inaugurou um serviço de passageiros de Campinas a Brasília, o chamado Trem Bandeirante. Em 10 de novembro de 1971, quando a Mogiana foi incorporada à Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima, a FEPASA, a estrada compreendia 1.445 quilômetros de extensão. Durante a década de 80, ocorreram mudanças ainda mais significativas, quando em trechos retificados, velhas estações foram substituídas por novos prédios. Pouco a pouco, porém, vários ramais e estações foram desativados, até que, em 11 de setembro de 1997, encerrando a história dessa estrada, os trens de passageiros da FEPASA deixaram definitivamente de percorrer as linhas da Mogiana. No ano de 1998, a FEPASA foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal como Malha Paulista, e no mesmo ano concedida a Ferrovias Bandeirantes, a Ferroban, da qual, por sua vez, passou a fazer parte a linha tronco da antiga Mogiana, sendo posteriormente operada pela Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, para trens de cargas, nos dias de hoje pela Valor da Logística Integrada, a VLI. A começar por um fato assustador e histórico. Este evento se deu na cidade de São Simão, no interior paulista, quando na madrugada do dia 9 de julho de 1955, próximo das 5:30 da manhã, sob fina neblina e temperatura amena, uma explosão de grandes proporções acordou o município de São Simão.
muitas pessoas em suas casas despertaram assustadas com aquele estrondo acompanhado por um terrível chiado de vapor. Outros da região do campo, que logo cedo já estavam acordados, ficaram horrorizados com aquele barulho que tremeu a terra e sem sequer ter a mínima ideia do que aconteceu. Foi-se descobrir a origem daquela explosão quando as pessoas olharam para o céu à frente e avistaram um grande volume de fumaça e vapor, de um local às margens da linha férrea. Rapidamente, o epicentro da explosão foi tomado pelos moradores, que ali ficaram horrorizados ao ver esta cena. Parte da locomotiva estava sob os trilhos e outra parte enterrada no solo. A dita explosão foi desta locomotiva, uma Mikado 282 de matrícula 765 da Companhia Mogiana. Essa série de locomotivas ficou conhecida entre os ferroviários da Mogiana como Cascuda, devido à sua grande caldeira e fornalha. Este era um tipo robusto de locomotiva a vapor que desenvolvia grande potência. Esta série de locomotivas da Mogiana era formada por 11 unidades idênticas, numeradas de 760 a 771, construídas pela Baldwin Locomotive Works em 1945. Em 9 de julho de 1955, data do fatídico acidente com a locomotiva 765. A máquina não tinha ainda 10 anos de uso. Para uma locomotiva, isso é considerado ainda como nova. Mas existe uma versão desta história que conta que houve descuido por parte de maquinista e foguista da locomotiva com o nível de água da caldeira. Disse que houve uma discussão entre eles e não prestaram atenção no nível d'água, e tampouco com os injetores da máquina. Injetores esses que apresentaram sérios problemas nesta mesma locomotiva cerca de 15 dias antes do acidente, quando a locomotiva estava no depósito de Mojimirim. Em seguida, ela foi levada rebocada para Ribeirão Preto, que, de acordo com os comentários da época, ela teria sofrido pequenos e rápidos reparos e logo liberaram a locomotiva para o trecho novamente, e aconteceu esta tragédia. Outra versão do acidente com a 765 é sobre sua conversão para queima de óleo, prática comum em várias ferrovias da época, incluindo na frota de algumas séries da Mogiana. Os aparelhos no interior da cabine podiam ter sido mal operados pela tripulação. Regulando o fluxo de óleo na fornalha da maneira errada, os resultados podiam ser catastróficos. Somando isso ao fato dos injetores da caldeira serem problemáticos e visualizando por este ponto, é estranho vermos nas imagens que a locomotiva explodiu pela fornalha. É o ponto crítico, onde a temperatura é mais quente, e se faltar água nesta região, o metal é altamente prejudicado. O teto da fornalha pode ser deformado ou ceder, e o resto você já sabe. As imagens são chocantes. Aqui podemos notar os tubos da caldeira totalmente curvos, o que dá a impressão de que a caldeira explodiu realmente pela fornalha, se deslocando para trás e para o alto. Com isso, imagina-se que a caldeira rodou pelos ares antes de cair a cerca de 45 metros à frente da composição. A explosão da 765 foi violenta, capaz de manter os tubos da caldeira fixados na caixa de fumaça e curvos. A locomotiva em si e o restante da composição permaneceram incrivelmente intactos nos trilhos. O longeirão da 765, suas rodas motrizes e a caixa de fumaça praticamente inteiros, exceto pela tampa da caixa de fumaça, que devido à tamanha pressão exercida na explosão, tornou-se um projétil perigoso. Infelizmente, não podemos dizer que a cabine da 765 ficara intacta. Vemos por esta fotografia a frente do tender, completamente deformada, prova da terrível força da explosão que tirou a vida de maquinista e foguista instantaneamente. Os restos da 765 foram levados para o pátio da estação de São Simão. Ali ficaram aguardando para serem levados até as oficinas de Campinas, onde provavelmente seria realizada uma avaliação de seus equipamentos restantes. Em contrapartida, as outras 10 locomotivas restantes desta classe permaneceram em uso até serem definitivamente desativadas. Para a preservação, foram guardadas as locomotivas desta série números 761 e 770, ambas sob os cuidados pela ABPF de Rio Negrinho, Santa Catarina. A 770 aguarda restauro e a 761 está operacional.
Sobre as locomotivas mais emblemáticas da Mogiana, temos que ressaltar as grandiosas locomotivas articuladas, como as Maletes e Garrats. Em 1910, chegavam as primeiras Maletes para a Mogiana. Inicialmente, 2 unidades deste modelo em 1910 e mais 2 máquinas em 1912. Originalmente como série 150 e 160. Após o ano de 1915, elas foram renumeradas para a série 750, ficando como 750, 751, 752 e 753. Mas após 1939, elas foram novamente renumeradas, desta vez para a série 950, numeradas como 950 a 953. No ano de 1920, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro encomenda junto à American Locomotive Company mais 4 Maletes, 0 km, para dar sequência nas 4 anteriores. Essas novas 4 locomotivas maravilhosas tiveram sua construção finalizada em fevereiro de 1920. E naquele mesmo ano foram entregues à companhia. Nesta imagem, podemos ver uma delas em processo de montagem em Campinas. Nesta outra imagem, vemos a unidade 754, em fevereiro de 1920, na planta da fábrica da Alco, nos Estados Unidos, em um dia com bastante neve. Mas vamos dar a atenção para sua matrícula, que ocorreu mesmo com as 4 primeiras Maletes da Mogiana. Essas de 1920 foram renumeradas em seguida para a série 950. Entre 1912 e 1914, a Mogiana recebeu também as suas raras, únicas locomotivas Garrats, máquinas de procedência inglesa fabricadas pela Bayer-Piaco, num total de 5 unidades. 2 delas chegando em 1912 e as outras 3 em 1914. Numeradas como 156, 157, 189, 190 e 191. Em seguida foram incluídas na série 700, numeradas de 700 a 704. E após 1939, começaram a fazer parte da série 900, numeradas como 900 a 904. Todas as 5 Garrats Mogiana eram do tipo 460 mais 064, e as 2 primeiras unidades foram as primeiras Garrats a operarem uma ferrovia no Brasil e na América do Sul. Tamanha sua importância e raridade, mas, infelizmente, nenhuma delas sobreviveram à dieselização completa do parque de tração da Mogiana entre o final da década de 1950 e o início dos anos 1960. Curiosamente, em 1951, a Mogiana recebeu a transferência de uma Malé oriunda da Aviação Férrea Rio Grande do Sul. Trata-se de uma Alco tipo 2662, construída em agosto de 1911, com sua matrícula original de 603. E na Mogiana, ela manteve seu número. Nesta imagem, vemos ela já desativada nas oficinas de Casa Branca, em 1965. No momento desta fotografia, todas as outras locomotivas a vapor articuladas e não articuladas que a Mogiana teve já estavam aguardando por um triste ponto final em suas carreiras, incluindo aquelas que os maquinistas da Mogiana diziam ser as locomotivas obedientes e adoravam trabalhar com elas. As Mikado alemãs da série 750 após 1939, robustas, locomotivas singulares que possuíam 3 cilindros. Devidamente, talvez por este motivo, elas foram uma das primeiras máquinas a vapor a serem deixadas de lado pela companhia, conforme iam chegando as novas locomotivas diesel. Entretanto, felizmente, algumas unidades da Companhia Mogiana foram preservadas. Atualmente nós conhecemos a pequena 980 da Mogiana, anteriormente sob matrícula de 800 na própria companhia, mas ainda antes de ser incluída no parque de tração da Mogiana, a máquina pertenceu ao ramal férreo do Rio Pardo e hoje se encontra preservada e operacional na ABPF Campinas. A 104, localizada no município de Olímpia, no estado de São Paulo, que curiosamente possui esta matrícula de 104 e ainda não se sabe o motivo. Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, existe uma sobrevivente da Mogiana, tipo Tim Wheeler 460, de número 151. Esta locomotiva foi enviada para uma usina e teve sua caldeira levantada. É uma sobrevivente da Mogiana, mas infelizmente muito descaracterizada.
Em Cosmópolis, no interior paulista, repousam 2 locomotivas da bitola de 60 centímetros, praticamente irmãs, que originalmente na Companhia Mogiana empregavam a matrícula de 26 e 27. Trata-se de duas 242T, que em algum momento elas foram enviadas para a usina Ester, localizada em Cosmópolis, e lá foram renumeradas como 1 e 6. Hoje, ambas ainda existem. A 26, original da Mogiana, foi renumerada como 6 na usina Ester e está localizada em uma praça. Já a 27, renumerada como 1, fica dentro da usina Ester. Esta, por sua vez, se encontra em melhores condições. No município de Socorro, encontra-se uma locomotiva que praticamente pertencia àquele ramal da Mogiana. A Baldwin de 1913, uma Tinwheeler 460 de matrícula 208. Esta locomotiva fez a sua última viagem no ramal de Amparo para Socorro em 16 de setembro de 1966. Nesta imagem, vemos mais 2 sobreviventes da Companhia Mogiana. Na esquerda, uma Tinwheeler 460 inglesa, construída pela Bayer Peacock, com o número 405 da companhia, e ao seu lado, uma Alco tipo Mikado 282 com a matrícula de 725 na Mogiana. Ambas estão preservadas pela ABPF Campinas e aguardam restauro. Ainda na ABPF Campinas, nós temos mais uma locomotiva preservada da Mogiana, a 302, outra Tinwheeler 460 construída pela inglesa Bayer Peacock, atualmente aguardando recursos para restauro operacional. E a irmã da 302, a 303, que se encontra no município de Uberaba, no estado mineiro. Recebeu recentemente uma reforma cosmética. Embora não esteja em sua característica próximo do que um dia foi na Mogiana, a locomotiva está bem preservada. Em Jaguariúna, no interior de São Paulo, também temos uma sobrevivente da Mogiana, e não é a locomotiva 236 exposta na estação. Esta locomotiva é oriunda da Rede Mineira de Viação. A máquina da qual estamos falando é a 417, uma Tinwheeler 460, também fabricada pela Bayer Peacock. A máquina é de propriedade e está preservada dentro de um hotel-fazenda, junto com 3 carros que não são da Mogiana. E curiosamente, a 417 está sem o seu tender. A locomotiva e os carros devem ter chegado neste local por volta dos anos 70 e continuam lá até hoje. Número 420. Esta é mais uma sobrevivente da Companhia Mogiana e está localizada na Avenida Mogiana, em Ribeirão Preto. Junto à máquina, mais 2 carros e uma gaiola de madeira. A locomotiva é inglesa, construída pela Bayer Peacock, e felizmente parece estar bem preservada, mantendo muito de suas características originais da Mogiana. Locomotiva 700. Esta máquina disfarçada de Sorocabana e com a matrícula trocada para 254 é na verdade uma das belas Mikado 282 da Companhia Mogiana. No apagar das luzes da tração a vapor da Mogiana, esta locomotiva ficava entre os pátios de Mojimirim e Mogi Guaçu. Quando finalmente ela não serviria mais à companhia, a 700 foi enviada para uma fábrica de papel no município de Mogi Guaçu, a Champion. E lá dentro, a máquina puxou, empurrou e manobrou vagões carregados de eucalipto. A locomotiva estava em boas condições quando foi entregue à Champion. Lá ela não ficou por muito tempo, quando por forças maiores, ela foi servir de caldeira estacionária para a lavagem de componentes das locomotivas dieselétricas no depósito de Mairinque. Veja como o destino é. Para não ser descartada, a máquina recebeu uma leve restauração. Ela originalmente era equipada com superaquecedor de vapor, mas com sua restauração sem complexidade, o pessoal da FEPASA na época simplificou o seu funcionamento, e ela foi recuperada apenas para poder apitar e se movimentar alguns metros. Infelizmente, ela se encontra atualmente com esta pintura totalmente descaracterizada. Porém, a 700 da Mogiana existe e ela está em Mairinque. Em Monte Alegre do Sul, município paulista, encontra-se preservada e operacional a locomotiva inglesa do tipo Tinwheeler 460, número 351, da Companhia Mogiana. Esta também fora construída pela Bayer Peacock. E agora, algo surreal. Esta bela e pequenina locomotiva pertenceu à Companhia Mogiana, mas nesta foto e no momento atual, ela se encontra em Brecon Mountain, na Inglaterra.
Essa locomotiva foi comprada pela Mogiana em 1897, da Baldwin Locomotive Works, do tipo Mogul 260 para bitola estreita de 60 cm, do ramal de Serra Negra, da Companhia Mogiana. A máquina originalmente se chamava Dr. Carmo Sintra e seu número original na ferrovia era 27. Quando do fechamento do ramal de Serra Negra, em 1956, a locomotiva foi vendida para a usina Santa Teresa, em Pernambuco, e foi rebitolada para 76 centímetros. Trabalhou na usina por quase 20 anos, até que ela foi colocada à venda e uma ferrovia de preservação no Reino Unido mostrou interesse e a comprou. A ideia dos ingleses era restaurar esta locomotiva em condições operacionais perfeitas, a começar pela conversão de sua bitola para 60 centímetros novamente. Entre várias modificações durante a restauração da pequena máquina, a locomotiva recebeu uma caldeira nova em folha, e talvez a maior modificação de todas é que a maquininha foi convertida de Mogul 260 para o tipo Prairie 262, fora de qualquer característica da Mogiana. Mas a locomotiva recebeu um acabamento invejoso, uma façanha dos britânicos. E a locomotiva foi batizada novamente como Santa Teresa. E agora você acabou de descobrir que, além de todas as locomotivas a vapor sobreviventes da Mogiana aqui no Brasil, uma delas está preservada em condições de 0 km em território britânico. 150 anos após a sua fundação, a Mogiana continua a despertar curiosidade e muito interesse por sua belíssima história. Através de gerações, esta companhia empregou pessoas, uniu seus esforços e desenvolveu um papel importantíssimo na evolução econômica do transporte do café em solo brasileiro, de mercadorias e pessoas e, claro, revolucionou graciosamente no transporte ferroviário, cortando as mais belas paisagens com suas poderosas máquinas em território paulista e mineiro.